Gente, boa noite. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada pelo convite, já estou agradecendo. Me chamo Carolina Amaral. A gente está no Diálogos de Roteiro, essa iniciativa que reúne vários profissionais do roteiro, professores, para a gente discutir esse assunto. E a nossa mesa de hoje se chama As Ferramentas, o tamanho do abismo entre teoria e prática. Eu vou seguir aqui os nomes sugeridos, a ordem de nomes sugerido pela organização da mesa, e a Iana vai começar. Você pode se apresentar e falar sobre o assunto, tem 10 minutos, e depois cada um vai falar, eu vou chamando cada um, e depois a gente conversa. Acho que é esse o formato, tá? Então é isso, Iana. Então, tá bom, vamos lá. Obrigada também pelo convite. Estou feliz de estar aqui nessa conversa. Sou Iana, sou roteirista, sou professora de roteiro também, e atualmente eu sou chefe da cátedra de roteiro da ICTV, que é a Escola de Cinema de San Antônio de los Baños, de Cuba. Então, esse debate sobre a teoria e a prática, para mim, que tive uma formação numa escola não escolástica, é um abismo meio desconhecido para mim. Eu sei que ele existe, mas eu tive a sorte de sempre estudar o roteiro a partir da prática, né? O cinema a partir da prática, e eu acho que agora, como professora, eu sinto que existe uma sede, às vezes, por regras, fórmulas, receitas, da qual eu fujo sempre, né? Então, eu acho que a minha formação tem muito a ver com isso, porque é uma formação que começa no audiovisual, né? Um tipo de formação que, para você ser roteirista, você primeiro tem que entender como se produz, como se edita, como se faz o som, como se fotografa, não para ser especialista em nada disso, mas o primeiro contato com a linguagem não é desde regras, mas é desde da prática cinematográfica, audiovisual. Então, eu acho que me influencia muito a minha formação nessa escola da prática, né? Na qual existem muitas aulas também teóricas, mas eu acho que pelo menos no meu caso, me serviu mais entender e estudar filosofia, estética, teatro e outras coisas, e não mergulhar no que seria a técnica do roteiro a partir de regras e é o que eu tento mais ou menos seguir. Mas eu fiquei fazendo uma reflexão antes de vir falar desse tema, que é a primeira vez, acho que eu organizo ideias sobre isso para uma conversa assim, e eu fiquei pensando, poxa, eu fiz, claro, eu acho que a minha teoria e a minha prática caminham muito próximas, assim, né? Claro, primeiro eu virei roteirista, mas logo em seguida eu comecei a dar aula e assessorar, e aí eu estou sempre estudando e sempre sinto que eu estou me formando, e parte do meu estudo é estudar teorias, mas é também escrever e me debater com dificuldades, obstáculos e problemas da escrita e da invenção. E aí eu fiquei pensando que eu, de alguma forma, e eu pensei isso escutando uma palestra da Lucrécia Martel, que é também, que eu acho que é uma junção entre teoria e prática muito maravilhosa, ela falando porque a busca dela, a partir né, de tudo que ela pensa sobre o som, é de buscar uma forma não hegemônica de organizar as histórias e expressar o que ela quer expressar. E aí eu fiquei pensando que eu fiz um mestrado que partiu de uma certa obsessão com o som, né, de como escrever o som, porque os manuais só me falam de imagem, 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 e as aulas de roteiro, mesmo as mais
alternativas ou as menos, a conversa sempre é parte da imagem e o som é outra metade, porque a gente não... Então, eu acho que ao tentar investigar o som, ao tentar buscar algo que não existe, que não está tão sistematizado como teoria, eu acho que é um passo, né? O meu passo foi o som, e nesse momento da pesquisa acadêmica, né? Que foi o primeiro momento que eu me vi de frente a algo que era muito novo para mim, né? A escrita acadêmica, a pesquisa acadêmica, a teoria, e fui tentar buscar algo que eu nunca tinha encontrado muito sistematizado, a não ser em falas de cineastas ou de outros professores, né? Estudei numa escola em que o som é muito importante, e a cátedra de som é muito conectada com as outras partes do processo, enfim. Mas depois então eu tenho todo esse pensamento, essa ideia de querer entender o som como um caminho alternativo a uma linha mais clássica, e depois dando aulas e fazendo também uma militância ou uma busca mesmo coletiva, com um coletivo de narrativas, eu comecei a estudar e a olhar para narrativas que são outros caminhos, né? O caminho da heroína, a promessa da virgem, o herói com o rosto africano, né? Buscar outros caminhos alternativos e trazer para a sala de aula, não como novas regras a serem impostas, mas como formas de pensar fora de uma caixinha que já está muito bem pensada e que já é muito acessível, né? Então, eu acho que, para tentar resumir e sistematizar o que eu estou querendo elaborar aqui, eu acho que a gente, apesar do cinema e do roteiro serem artes ou ofícios muito jovens, né? A gente tem em comparação à pintura, à escultura e tal, a gente tem acesso a materiais, a sistematizações muito contundentes e muito fortes. Se você quer estudar a narrativa clássica, que eu concordo que todo mundo tem que estudar, tem que saber Aristóteles, tem que saber, e não é tem que saber, tem que seguir, não, é cultura geral e é parte do nosso, das nossas bases, né? E no cinema eu acho que existe uma construção tanto de teóricos como de cineastas que fazem reflexões sobre o seu próprio trabalho, como especificamente no mundo do roteiro, como autores e autoras que sistematizaram a partir da própria experiência e da observação técnicas e tudo isso, né? Eu acho que isso a gente tem um escopo muito interessante. E aí eu também, e pensando, quando a gente vai olhar para os manuais de roteiro, né, que são essa tentativa eu acho que é uma primeira forma de aproximar teoria e prática, né? Eu acho que o erro é querer ler o manual como pura teoria, querer ver o manual como se fosse a teoria. O manual os manuais, os diferentes manuais que existem de vários tipos, são um primeiro movimento para propor essa aproximação, na minha opinião. E os manuais que eu acabo gostando mais e entendendo mais são justamente de pessoas que têm uma relação com a prática da escrita, né? Com a prática, com o ofício de roteirista, e que a partir dessa prática, de uma prática que é ao mesmo tempo um exercício criativo, é um exercício na hora de escrever, ela vem junto com uma reflexão, e por isso essas pessoas puderam sistematizar formas de se escrever, né? Por isso que os manuais com os quais eu mais me identifico, ou os quais eu sinto que tem mais utilidade, entre aspas, né, na hora de levar para a sala de aula, são justamente aqueles escritos por pessoas que
além de serem do ofício, fazem uma reflexão sobre ele, né? Na sala de aula em si, eu acho que tem o óbvio, né, de juntar a teoria à prática, eu sempre sinto que funcionam as aulas em que os alunos escrevam, né? Eu acho que isso é meio um consenso, assim, né? Não adianta você assim, é uma verdade que eu acho que eu nunca, eu teria dificuldade em refutar, assim, para você aprender roteiro, você precisa escrever, e você pode ter grandes professores e ler os melhores manuais e estudar as estruturas narrativas e o Humberto Eco e a literatura e todo o teatro, assim, se você pode virar um especialista nisso, mas para realmente você ser roteirista, né, você precisa escrever. Então, eu acho que é entender qual é a sua busca, né, que roteirista você quer ser, que você quer escrever, e entender como as diferentes ferramentas podem te ajudar e meter a mão na massa. E aí, eu acho que como professora, como alguém que organiza um espaço de ensino, que é a ICTV, né, nesse momento, eu acho que é trazer diferentes práticas, diferentes experiências práticas, através dos diferentes professores e professoras, e através do material que se consulta, né, não ter nenhuma ambição de falar nenhuma verdade, mas trazer pessoas que sejam da prática também, que não, né, professores que estejam atuando ou que já tenham atuado na prática da escrita e que proponham e estimulem a escrita dos alunos, assim. Então, eu acho que e pensando a teoria do roteiro, né, para além dos manuais, para além, existe muito pouca, né, teoria, o pensar sobre a matéria roteiro, assim, eu acho que ainda é um campo a ser muito explorado, uma teoria mais potente e mais contundente e mais profunda, eu acho que ela ainda é bastante tímida, assim, a gente tem muita teoria do audiovisual em geral, mas uma teoria do roteiro eu nem saberia dizer o que ela é. Enfim, uma primeira abordagem, já vi que meu tempo acabou, e depois a gente conversa mais. Obrigada. Iana, foi ótimo. Realmente, o campo de estudos de roteiro tem muito para crescer e eu acho que está crescendo, assim, pelo menos que eu tenho visto nos últimos 5 anos. Bom, seguindo, agora a gente vai ouvir o Doc Comparato. Isso, prazer. Olá, tudo bem? Agradecer aí o Rafael, a PUC, a Iana, né? A Ana Paro, a Carolina Amaral, a Ana Abreu. Vou te falar uma coisa, eu adorei muitas coisas que a Iana falou, porque é justamente o que eu penso realmente sobre esse tema, desde sempre, que eu sempre digo que a única lei que existe em dramaturgia é que não existe lei. Entende? E nós trabalhamos, na verdade, com os princípios aristotélicos, como ela falou, com as qualidades, né, os fundamentos, a necessidades dramáticas, que isso vão desde a estrutura até o roteiro final. Durante os 40 anos de ensino, profissão, eu comecei a me ensinar para escrever, então, desse instante, eu posso afirmar para você que muitas coisas aconteceram. Há 2 pontos que eu queria tocar sobre ela, ou 3 agora, colocando isso. Durante esses 40 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Você tem toda a razão. É uma arte muito nova, mas ela é baseada, ela é fundamentada numa coisa muito, muito sólida, que se chama dramaturgia. Então, daí você não pode sair. Né? Você é prisioneiro da dramaturgia. Então, nesse caso, você é prisioneiro da sua imaginação. Certo? Você é prisioneiro da imaginação. E na dramaturgia, como eu disse, não tem lei. Então, é um campo em aberto. Um campo em aberto. Quando você busca uma teoria para a dramaturgia, vou dizer uma coisa para você: você não vai encontrar, porque não tem lei.
A dramaturgia é simplesmente um processo criativo para sair da imaginação. Então, nesse instante, quando você busca o processo criativo e diz que não tem lei, você tem que ir para a gênese criativa. Então, o que é essa gênese criativa? Essa gênese criativa é. Então, é o nascimento das musas. Sabe, há 50 anos atrás, numa caverna, uma tempestade horrorosa, de repente estavam aqueles seres lá, homens sábios, tudo enrolados, no fogo. Alguém fez uma coisa, uma criança riu, alguém fez não sei o quê, o outro se assustou. E aí, de repente, alguém pegou uma coisa e fez uma máscara, talhou numa madeira, já fez arte plástica, veio outro pintou a madeira, veio outro colocou uns negócios na madeira, veio um cara e falou: "Oi, você é o deus do sol, o deus do fogo, vai acabar com a chuva." Aí, alguém fez o texto, o cara meteu a máscara, pôs as luzes e tá, começou. Então, é uma série de coincidências onde estão, alegoricamente, está tudo junto, que é a gênese da criatividade. E a escrita começou assim também, porque eu existo, eu escrevo, eu coloco no papel. Então, na verdade, dentro dessa coisa, nós precisamos distinguir uma outra palavra que eu agora vou contra a Iana, que é a chamada palavra manual. Não existe manual. Ou você fala sobre roteiro, porque você tem que conhecer a técnica. Existe uma técnica? Claro que existe uma técnica. Claro que existe, sim. Ela está falando das diversas técnicas americanas, mas existe uma técnica. Um pintor, Van Gogh, teve que aprender sobre as cores. Qualquer pintor mais vanguardista atualmente, exceto aquele da banana, que é uma idiotice, de artes plásticas, tem que saber pintar, tem que saber qual é a textura da cor, o que vai figurar. Um mural desses é um trabalho artístico incomensurável, incomensurável. E vai acabar logo, sabe? E são pessoas que estão ali pintando coisas enormes, estruturas enormes, que jamais poderíamos pensar na nossa vida que isso acontecer. Mas eles têm que conhecer o quê? Matéria. Têm que conhecer o quê? A técnica. E a nossa técnica, quais são? As palavras. E essa técnica mudou muito nesses anos. Não existe nada manual, não tem nada manual. O que eu tento passar sempre para com quem eu trabalho, porque eu uso fruto também da turma, uma relação de fruto, e você recolhe, e você dá e você recebe, entendeu? E desses anos recebendo, eu vejo que a inteligência não tem cor, não tem raça, não tem nacionalidade. O talento, sabe, é uma parte que a pessoa tem que ter, realmente, uma parte que a gente chama natural, que a pessoa já nasce, que ela tem medo de ser criativa, né? Agora, há também uma coisa chamada oportunidade. Como é que o cara lá no inferno, sabe, do Piauí, no céu do Piauí, que é uma pessoa criativa, não vai ter oportunidade? Né? Nosso problema é esse. Quanto a pergunta de vocês, as ferramentas, o abismo entre a teoria e a prática, eu acho que não existe abismo. Aqui a gente tem que colocar há muito conhecimento sobre o tema já. O que a gente está saber, vamos agora. O que o roteirista faz agora, hoje? Quer dizer, eu tenho 40 anos na profissão. Quando comecei a profissão, nos anos 50 a 60, estou falando mas as atrizes aqui no Brasil, elas iam se inscrever como atrizes no local de prostituição na Praça Mauá. Vocês sabem disso muito bem. Quer dizer, isso fazem 40, 50 anos. Atriz e prostituta era a mesma coisa. Roteirista, então, quando eu disse que era roteirista, o cara das bates falou: o que é isso? Eu falei: bem, o roteirista que escreve para os meios audiovisuais, babá. Eu fiz o contrato com as bates, que foi o meu especial, que eu saio na Globo. Mas, enfim, então, isso mudou muito. Então, atualmente, eu acho que a profissão de roteirista ela ganha uma nova visão. Nós vamos ter uma nova visão e perguntar qual é a visão agora? O que a gente tem que saber de técnica? Vamos por técnica, vamos por princípios, fundamentos. Além de tudo que se fala, tudo que se diz. Sobre ela pegar... o som que você pegou foi a luz, foi o som, né? Que foi o germe criador dela. Foi uma dessas coisas, foi o som, foi o som, foi a luz, não sei agora. Que era exatamente isso. A criatividade ela nasce num ponto e
ela cresce em todas as direções, ela é difusa, ela se difusa. Então, atualmente, o roteirista vai ter, ele necessariamente vai ter que cumprir um papel cada vez maior. Eu vejo a perda da direção e o ganho do roteirista, porque as câmeras agora são olhos de quê? São olhos de mosca, olhos de mosca. Então, vamos lá. Eu divido o roteiro, atualmente me ensino em duas partes. Aquilo que o roteirista escreve para ser lido e aquilo que o roteirista escreve para ser visto, o que muda completamente. O que é para ser lido tem que, acima de tudo, estar bem escrito. Isso é a primeira coisa. E quais são essas subdivisões que eles querem no mercado internacional? Porque as televisões virou tudo internacional. É o mundo. Você não escreve mais, você escreve do seu país para o mundo, porque os conflitos são universais. Então, da sua tribo para o mundo, se for bem escrito e bem feito, ninguém segura. Então, vamos ver o que eles querem agora. Eles querem um troço chamado logline. Eles querem saber, trata-se mais ou menos da questão do gênero assunto. Vamos dizer assim, eu digo assim, o seu logline, por que você vai ler? Um drama épico sobre questões climáticas que atuam na comunidades carentes através da visão de refugiados venezuelanos em Roraima. Então, eu tenho 4 palavras-chave. Climáticas, comunidades carentes, refugiados em Roraima. Quando o cara lê o papel, fala, já sei do que se trata. Segunda coisa que ele tem que fazer, ele tem que fazer um tagline. É obrigatório o tagline. Não sei se os diretores fazem isso, eu sei que eles só sabem fazer escrito, mas não vou falar. Tem que fazer um tagline. O que é o tagline? É uma variação, um slogan, uma marca. É uma marca que você vai dar para a pessoa. Né? Então, a marca, eu escolhi, por exemplo, eu tive que fazer um trabalho agora, eu peguei uma frase do Torá, que diz assim: quando você mata um homem, morre uma humanidade inteira. É uma frase do Torá. Peguei essa frase, tagline. Tem que ser uma coisa de grandes conflitos e mortes. Depois você tem que fazer o storyline. Eu nem vou falar sobre storyline, são aqueles 3 conflitos, todo mundo sabe, abertura, meio e final. É um storyline. Depende também da visão que você vai dar e o que você vai ver do storyline. Eu posso contar a história lá do Cyrano de Bergerac através da moça. Né? Era uma vez uma princesa muito feliz que descobriu o homem ideal. Que legal! Mas esse cara eram 2. Desesperada, ela foge para o convento. Bom, princípio, meio e fim. A história está contada. Depois você tem um argumento. O argumento é um conto. Você tem que vender em palavras que não é igual à estrutura. Não é nada igual à estrutura. Porque no conto eu falei, ela era linda, atravessava aquela rua, não sei o que lá, e começa a minha estrutura 20 anos antes. Uma menina tinha nascendo, não sei o quê, e aí toda a infância dela. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou vendendo um conto, estou vendendo um storytelling. Olha aqui, e quantas páginas tem? O sol brilha, não brilha, etc, etc. Depois eu tenho que vender o perfil dos meus personagens. E o perfil, cada dia, é mais curto, senhores e senhoras. Sejamos inteligentes. 4 coisas indispensáveis nesse perfil. Coração, o que ama, o que sente, como vive, onde é que chega o dinheiro, como é que come, como é que é a cara. E o que tem de escondido? Qual é o seu inconsciente? Então, a gente tem o coração, a cara, o R-cifrão, que vale até na China, e você tem a interrogação. Só essas 4 coisas que eu coloco. Não mais. Está encerrado o assunto, entendeu? E aí você... Só eu terminar essa primeira parte, meu bem. A premissa, a visão, a justificativa do autor. Então, é quase um trabalho filosófico. Por que você se interessou por aquele tema? Por que você acha que vão se interessar por esse tema? Então, essa parte escrita do roteiro atualmente tem que existir. E pode ser dividida entre pessoas. Um faz o perfil do personagem, o outro, em publicidade, faz a tagline, o outro que é bom de perfil faz o perfil, o outro que é bom de redação faz a redação. Esse trabalho pode ser separado, em especialidade ou junto. Quanto à segunda parte, que vocês não vão me deixar de dizer, que são 10 minutos, vai ficar de expectativa para o final. Maravilhoso. Adorei o cliffhanger. Bom, seguindo aqui, que a gente tem 10 minutos, infelizmente, para cada um, mas a gente podia falar horas. Eu vou passar a palavra para a Ana.
Oi, Ana, se apresenta e também fale à vontade nos 10 minutos. Obrigada, Carolina. Queria agradecer ao Rafael o convite. Estou super honrada de estar aqui, né, compartilhando apenas com essa gente toda, né? E também porque eu tenho um percurso longo com a PUC, né? Eu fiz graduação na PUC, eu fiz mestrado na PUC e fiz o doutorado que eu não consegui terminar, confesso aqui, porque eu, enfim, já estava trabalhando a beça com roteiro e até queria falar disso porque o meu percurso é bem diferente, inclusive do Daiane e do Doc, né? Eu venho da psicologia, então todo esse percurso acadêmico que eu mencionei aqui e mais 2 especializações que eu fiz na UFRJ foram sempre na psicologia, né, em diferentes áreas. E quando eu fui para o roteiro, que era um desejo, né, super antigo, já falamos aqui do livro do Doc que eu tenho aqui, primeiro livro que eu li de roteiro, a versão de 83, se eu não me engano, esse aqui é Minha Preciosidade. Então eu construí um percurso, né, no audiovisual muito focado na prática. Fiz cursos, sim, o Davi França Mendes, meu primeiro professor, super querido, que eu tenho também maior gratidão por ter passado pelas mãos dele, né, como professor. E todo o resto do meu percurso foi feito muito na prática. Eu hoje sou, além de roteirista, professora de um curso livre que eu criei chamado Criação e Roteiro de Séries de Não Ficção. Então, meu foco é basicamente, né, de ensino e também na prática, né, de séries de não ficção. E por séries de não ficção, eu entendo as séries documentais e os realities e outros que estão dentro desse gênero, como, por exemplo, séries de viagens, de gastronomia, que é um mercado super quente hoje, né, nessas transformações do mercado, na chegada de streamings, que a gente sabe que é um terreno super fértil, né? Por isso também eu criei o curso, porque eu comecei a perceber que tinha muita demanda de roteirista para trabalhar nessa área e muita gente que tinha necessidade e desejo, né, de participar de algum tipo de formação, né? Quando a gente fala em roteiro, a gente entende que basicamente a ficção é um sinônimo, né? Se você bota no Google curso de roteiro, você não vai encontrar curso de roteiro de ficção, vai estar escrito curso de roteiro. Aí quando você vai ler a ementa, você vai ver que é curso de ficção. Então a gente fala que a gente é um gênero, a gente é um não gênero, né? A gente é a não ficção. É claro que a gente bebe da ficção. É tudo que a gente se apropria de todas as ferramentas, né, da dramaturgia, é o nosso berço, né? Qualquer reality show que você vai assistir está usando ferramentas da dramaturgia, né? Mas quando uma galera, especialmente mais nova, que tem muito desejo de entrar nesse mercado de trabalho, fica muito encantado com as séries de não ficção e não sabe nem por onde começar, porque é uma escrita diferente, existe uma especificidade, né? Foi por isso que eu criei o curso, para tentar um pouco transmitir ferramentas para que essas pessoas possam tanto criar os seus projetos, né, um pouco como o Doc falou, que é um tipo de escrita, como de fato roteirizar os projetos, sejam os seus próprios ou outros, né? E aí uma coisa que eu senti dando aula, não só a imensa demanda de se entrar, né, nesse gênero, né, da não ficção, que é uma ausência de onde eu aprendo isso. Porque a gente que vem da ficção tem milhões de livros para você ler, tem muito material para você se apropriar, né? Materiais riquíssimos. E quando você quer migrar para a não ficção ou começar na não ficção, você fica meio sem saber, né? O que você lê. A pessoa às vezes quer ler um roteiro de um episódio de uma série documental ou de um reality, não tem na internet. Se você quiser ler a Bíblia de qualquer sua série favorita de ficção, você vai dar um Google e você vai encontrar. Você vai encontrar um roteiro do piloto, né? Você tem muito material. E na não ficção não acontece assim. Então, vindo desse percurso,
acadêmico de uma área que eu jamais vou dizer que é totalmente diferente, porque eu estou falando da psicologia, né? Eu estou falando de estudar e olhar o que é do comportamento humano. E quando eu falo da não ficção, o ouro da não ficção são os personagens, né? E aí eu percebo um acasalamento muito perfeito, né? Porque se de alguma forma, quando a gente está escrevendo ficção, a gente pode resolver com o nosso material cognitivo, intelectual e criativo uma solução para um personagem, na não ficção você não pode, porque você está lidando com personagens reais. A gente no mercado chama assim, né? Os personagens reais. São pessoas que existem, mas são personagens reais. A gente tem que se apropriar do que esses personagens têm de potencialidades que já existem, já estão lá, para a gente trazer para a nossa dramaturgia. É muito diferente, né, de você criar uma saída para o seu personagem. Então, ela ficou grávida e perdeu o bebê, aí, né, o ex-marido ficou sentido, e eles voltaram, aí ela ficou doente, será que vem para cá? Então vamos pensar ao contrário, e se ela tivesse bebê, né? Enfim, esse tipo de debate que a gente vê acontecendo nas salas de roteiros de ficção, na não ficção é completamente diferente, né? E aí, quando eu comecei a criar o curso, que foi uma ousadia minha, eu vi que não existia e que tinha essa demanda. Eu já tinha tido experiência acadêmica na psicologia, né? Por conta do mestrado, do doutorado, então já tinha dado aula na graduação, já gostava de estar nesse lugar. Então, junto com essa demanda de mercado, eu comecei a formatar o curso. E eu falei, caramba, gente, não tem quase nada. Quando a gente fala de série documental, sim, a gente tem bastante coisa, né? Muito mais da teoria e alguns livros super bacanas de artigos e de prática também, né? Da experiência, né? Do documentário, né? Num set de filmagem, do dispositivo, enfim, de personagens, técnicas de entrevista, a gente encontra bastante coisa. E quando a gente vai para séries, para os realities, por exemplo, que eu falo que eu sou uma super defensora, que eu acredito que a gente pode fazer reality show falando de temas que são relevantes, contemporâneos, trazendo discussões. Por exemplo, o Queer Eye, que eu uso como referência, que é um reality de transformação, né, da Netflix, que só trata de temas que são super caros a quem está conectado, né, com as questões mais relevantes contemporâneas, né? Não são todos assim, mas eu acho que a gente consegue se apropriar desse formato, das ferramentas de um reality para tratar de temas bacanas. A Netflix também está com uma série nova que chama, mais ou menos nova, que chama Amor no Espectro. Eu mesma participei de uma série documental que se chama Eu Sou Assim, que tratava também de temas super delicados e, enfim, está sempre fazendo essa conexão com a psicologia, né? Com os relacionamentos, com o comportamento, com a conexão de como a gente lida com os fenômenos contemporâneos, sociais, enfim. Mas é uma prática que vem muito do mercado. Como é que acontece? Não sei ler em nenhum lugar. Não tem. Aí, de vez em quando, você encontra um artigo, né? Alguém que está na academia pesquisando fenômenos mais ligados à antropologia, comportamento no reality show, questões de consumo, né? Por que as pessoas gostam de ver largados e pelados? Isso tudo é muito fascinante também em termos de comportamento de audiência, né? Eu acho super legal, e dados de pesquisas e tendências, né? O que performa melhor, acreditando, né, que sempre o que faz sucesso é porque está tendo uma identificação, né, com o público, né? Tá acabando meu tempo. Só voltar um pouquinho no meu mestrado, que eu fiz uma dissertação orientada pelo Bernardo Jablonski, que eu não sei quem teve a honra de conhecer, que era um psicólogo e professor do tablado e autor, roteirista, escreveu muita coisa de humor na Globo, e ele falava brincando que ele tinha essa vida dupla, né? Muito amor, Bernardo. E ele foi meu orientador do mestrado, onde eu já conseguia fazer um pouco essa junção da psicologia social com a dramaturgia, né? Era em cima de análise de peças de teatro.
Então, o meu percurso é bem diferente nesse sentido. Eu acho que a gente pode se apropriar de um percurso acadêmico que a gente teve numa outra área, né? Porque a gente, quando vai colocar em prática nosso exercício, né, do roteiro, do dia a dia, a gente vai trazer a bagagem que a gente tiver. Então, por isso, eu sempre encorajo no meu curso. Poxa, eu tive uma aluna que era contadora, quer dizer, de uma área super de exatas, que eu, se tiver que fazer uma planilha de Excel, eu vou chorar. Se eu for administrar uma empresa em 2 dias, eu vou falir. Eu não sei o que faço assim, né? E ela escreveu um projeto lindo, foi super emocionante a apresentação dela, porque ela teve coragem, né, de testar, de se arriscar. Mas, enfim, eu sou super essa defensora das séries de não ficção, porque eu acho que existe aí um mercado e a gente pode falar de temas, né, diversos, muito diversos, e contemporâneos. Então é isso, acabou meu tempo. Obrigada, Ana. Também quero agradecer, Rafael, o convite. Eu estou achando essa mesa ótima, por todos os motivos, mas também que nossas formações são muito diferentes. Assim, eu me formei na UF de cinema, fiz mestrado, fiz doutorado e acabei encantada pela teoria. Assim, passei 10 anos, muito tempo, assim, escrevendo pontualmente, encontrando os amigos, conhecendo uma pessoa no Frapa, outro na Globosat e tal, os eventos que tinha de roteiro. E então essa questão de teoria e prática sempre foi um dilema de análise para mim. E é engraçado que hoje em dia eu estou no pós-doc, mas eu estou dando aula na UF sobre teoria e prática da narrativa para alunos do primeiro período. E aí eles são sempre assim, eles sempre querem dicas, estruturas, arquétipos, eles estão sempre querendo ferramentas assim. E eu tento falar com eles, gente, calma, vamos trocar, vamos ler, vamos conhecer, vamos ver filme. E, assim, eu tento incentivar essa troca, porque eu acho que você está em grupo, estudando o roteiro, é muito importante que a gente troque, que um leia do outro, que um tenha uma dica do outro. Então, assim, eu acho que o ensino, mesmo que não seja presencial, que esse semestre eu estou dando aula online, a nossa troca de referência, eu acho que é o mais importante, porque cada pessoa é um universo. E aí esses universos precisam se conhecer, assim, e a gente ganha muito trocando, lendo os textos do colega, assim. E aí, eu pensando sobre o tema da mesa, eu lembrei desse livro do Stephen King, não sei se vocês já leram, sobre a escrita, que o livro dele, ele passa, metade do livro ele fala a autobiografia dele, ele faz tipo a vida dele, porque ele fala que ele acha que a vida dele vai ensinar ele a falar sobre escrita. E aí, na segunda parte do livro, que é quando ele vai começar a falar sobre escrita, ele começa a falar da caixa de ferramenta do avô dele. E ele fica páginas e páginas falando como é que era a caixa, quantas camadas tinha, quantas gavetas, o que o avô guardava, qual era o peso, e quem herdou essa caixa de ferramenta, o que tinha e tal. E aí ele vai contar que um dia ele ajudou esse tio que herdou essa caixa de ferramenta a consertar uma tela na casa. E o que ele notou é que o tio carregava aquela caixa de ferramenta, que deveria pesar até uns 40 quilos, assim, com dificuldade. Ele carregou, chegou lá, respirou fundo, abriu e viu que só precisava de uma chave de fenda qualquer. Aí pediu a ajuda dele. Me ajuda aí me dá uma chave de fenda. Ele, qual? Qualquer uma. Todas servem. Aí ele foi lá, consertou e tal. Aí ele perguntou, tio, por que você não pegou uma chave de fenda e botou no bolso na hora que ia ser muito menos peso para você carregar? Aí ele falou assim, aí o tio falou, mas e se eu chego aqui e é outra ferramenta? Se eu não carrego tudo para eu depois pegar, eu posso desanimar. Então, eu carrego todas as ferramentas que eu tenho, porque elas já estão aqui comigo quando eu precisar. E aí, o Stephen King vai falando que na escrita é isso, assim, você precisa, a teoria,
A teoria é como assim, como essa caixa de ferramenta que você carrega, que está sempre à mão, que tem que estar sempre à mão, mas que você não precisa usar todas ao mesmo tempo. Tem momentos que você não vai precisar usar todas, às vezes você vai precisar as mais simples, as que estão mais à mão. E outro risco que ele fala é de você carregar tanto a ferramenta que ela vai ficar pesada demais e você não consegue levar para onde você precisa. Então, eu acho que o ensino de roteiro é um pouco a gente encher essa caixa de ferramenta dos alunos, assim. Eu já dou aula há uns 5 anos, eu acho, não. Tem mais tempo. E eu também tento mostrar para eles que não precisa usar todas as ferramentas ao mesmo tempo, não precisa... o mais importante é que eles conheçam, saibam onde está, abram todas as gavetinhas, limpem as ferramentas, né? E troquem, assim, sempre que puder, né? Se tiver um amiguinho precisando de uma ferramenta, e dá para trocar muito bem. Outra coisa que o Stephen King fala, assim, seja forte o suficiente para carregar a sua caixa de ferramenta. E é isso também, assim. Se encha de referências, eu acho que a fortaleza nesse sentido, assim, se encha de referências para você poder levar essas ferramentas adiante. E eu acho que era isso que eu ia... É claro que a gente precisa conhecer conceitos, é claro que saber o que é uma unidade dramática, uma estrutura narrativa, assim, é claro, mas eu tento focar em outras coisas, até porque eu, na minha história, eu fiquei tão encantada com a minha caixa de ferramenta que eu, né, às vezes, ficava só olhando para elas, entendeu? Aí acho que isso me ajuda a ter, assim, e como a Iana falou, a gente tem que partir para a prática, é um pouco isso, assim, mesmo quando eu não dou aula diretamente de prática, todo dia eu tento passar um exercício que seja pequeno de prática, porque eu estou numa formação mais formal, assim, de cinema, nem todo mundo quer ser roteirista, mas todo mundo quer saber escrever, todo mundo que vai trabalhar com cinema quer saber escrever. Então, ter esse contato constante com a prática, com a escrita, eu acho fundamental. Eu acho que era isso que eu ia falar. Acho que eu falei no meu tempo. Pode falar, Ana. Não sei como é, eu fiquei com vontade de falar só uma coisa, te ouvindo, que é justamente que as pessoas têm que saber ler também, não é que elas só têm que saber escrever, né? É um instrumento de comunicação, um roteiro, com a sua equipe, com... e aí eu fiquei pensando na ideia de abismo, que ainda estava me martelando, assim, né? Os abismos, eles são muitos, mas a gente trabalha, a gente tem que lidar com um abismo que e isso eu aprendi com um grande professor que eu tive, que chama Eliseu Altunaga, um professor cubano, roteirista e tal, e ele fala que a nossa principal, e aí falando de ferramenta mesmo, acho que a gente só tem uma ferramenta, a gente tem várias, a gente tem formas de usá-la, mas a gente só tem a palavra, a gente só tem a palavra, e tudo que a gente tem e é o nosso principal obstáculo, porque a palavra não é nem imagem nem som, né? Então a gente vai escrever para ser lido, sim, a gente vai escrever para depois se transformar em imagem e som, mas é uma grande, assim, é tudo que a gente tem e é a nossa grande limitação, né? Então acho que o abismo passa por intrínseco ao nosso ofício também, é o abismo da palavra escrita. Eu acho, era o Pasolini que falava, também era desses cineastas que pensavam sobre o seu ofício, pensava sobre escrever e pensava sobre o roteiro. Ele até define que não é nem que são duas linguagens, são duas línguas, e o que existe entre um roteiro e o filme é uma tradução. Então a gente tem que se lançar para um abismo mesmo, né? Ainda mais eu estou falando como roteirista, eu falo que eu sou roteirista convicta, né? Que eu nunca tive vontade, nem acho que vou ter de dirigir nada, muito menos de atuar. Eu estou aqui, a minha ponta é essa, né? E se me chamam para montagem, vou ficar muito feliz, mas eu tenho que garantir algumas coisas aqui,
e saber que eu estou me lançando para um abismo mesmo, né? Um abismo que é o que, entre as palavras e as imagens, e sons, e sons, e sons, que são metade dos sons. Acho que só... Mas era isso, eu queria falar. E sobre a prática, eu fiquei pensando também, junto com... Ouvindo vocês, né, eu consigo elaborar um pouco mais. Mas a coisa da prática não é nem só a prática da escrita, são as diferentes práticas que você tem na vida, é a vida, né? Por isso que existe essa... a gente é, claro, a gente é a nossa experiência e a gente é a nossa pesquisa e a nossa imaginação também, né? Mas essas práticas variadas, diversas, a palavra que a gente queira usar, de diferentes lugares, né, do Piauí, da China, da África, da periferia de São Paulo, essa prática mesmo do que é a vida, eu acho que ela também é uma prática que tem que ser... O cinema não se alimenta só do audiovisual em geral, né? Não se alimenta só dele mesmo, né? Ele se alimenta das práticas e experiências gerais. Então não adianta também só você estudar e praticar a escrita e ficar nessa, né? Se você não pratica a vida, né? E os filmes e as séries e tudo isso tudo vai ser muito chato, ou muito monótono, ou muito a mesma coisa, se os autores são todos da mesma prática, né? E aí entra uma ideia política sobre o que é o ofício do roteirista também. Mas foram as ideias que eu quis amarrar, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, que eu acho que quando eu falei eu não consegui expressar totalmente. Só isso. E palavras são universos também, né? Assim, as palavras, elas são convenções, mas ela não significa a mesma coisa para as mesmas pessoas. Então, é sempre um grande abismo. Acho que você está sem som, Doc. Realmente, eu estou sem som. Eu queria falar algumas coisas, são tantas coisas, né, que vocês falaram, que a gente ficou meio assim. De novo, o Antunaga foi meu aluno. O Antunaga foi meu aluno, é fantástico. Primeira vez que eu fui no Cuba, Brasil nem tinha relação diplomática. Mas tudo bem. Voltando à gênese da criatividade, então, existe sim uma diferença de palavras. Existem três coisas. Primeiro, sobre documentário, fantástico. Você precisa fazer um documentário, você precisa usar as mesmas coisas que uma ficção. Né? É a mesma. Porque, e isso que eu falo, ele serve desde do reality show, ele serve até para a realidade virtual. Nenhum tipo de disparate de uma coisa no outro. O tipo de palavra, nesse primeiro instante, a palavra sempre é intrínseca. Eu só queria dizer o trabalho atualmente do roteirista. Ele tem que ter, você está falando em ferramentas, né? Ele tem que ou distribuir essas ferramentas, mas sempre lembrar que o trabalho é autoral. Você pode ter colaboradores, mas o trabalho é sempre autoral. Né? Então, você tem a logline, como eu disse, você tem o tagline, você tem storyline, você tem o seu argumento, você tem o perfil dos personagens, depois você tem a tua premissa e visão do autor, aquela disciplina política, dá igual, pode ser qualquer premissa. Agora, eles querem um lookbook. O lookbook, você manda aquela atmosfera que você quer. Você vai na internet, busca fotografias dos lugares que você faz. Isso o documentarista pode fazer. Isso o documentarista tem que fazer. Ele tem que fazer um lookbook para a gente ter a impressão do que ela vai. Né? E ela tem que preparar... Então, você tem que fazer uma pesquisa. Tem que fazer uma pesquisa. Em conclusão, você vai fazer nada mais do que 8 documentos completamente diversos, separados, em qualquer parte do mundo onde você esteja. Em qualquer parte do mundo, para uma produção. Seja ela de ficção, seja ela de documentário, seja ela para reality show. Eu tive uma aluna minha que foi uma grande reality show em Portugal. E então vem a segunda fase, que eu só vou terminar rapidinho o meu trabalho da segunda fase, mas só umas duas coisinhas para falar. Esse negócio de você achar... nós só lidamos com palavras, sim, nós lidamos com palavras, mas essas palavras são crisálidas. Sem as crisálidas, borboletas não voam jamais. Então, tudo que está no roteiro está lá na película. Por isso que o trabalho do roteirista cada vez é mais visto, melhor visto. Entendeu? Quanto ao homem, um homem só aprende com outro homem. O ser humano só aprende com outro ser humano. Não tem possibilidade de você se auto-aprender. Você só aprende com o outro.
Então, a alimentação é igual atleta, você precisa se alimentar também. Você se alimentar de literatura, de cinema, de rádio, do que você quiser. Você tem que se alimentar culturalmente, do que você acredita que vai ser sua linha de pensamento. Então, por aí, você vai fazer uma linha estética, ética e lógica. Então, você tem que buscar isso através dessa alimentação, entendeu? E mais, quer dizer, então, isso é muito importante, a alimentação. Quando você diz, eu fiquei muito tempo sem coisar, não fiz, parei, isso é bloqueio criativo. Isso é bloqueio criativo. São 5 tipos de bloqueio criativo. 5 tipos. Você faz psicologia, pode aumentar e pode diminuir, são 5 tipos de bloqueio. E você parou de ver, você tem um bloqueio criativo. Isso acontece em todo mundo. Entendeu? Agora, aí, de repente, você passa a escrever por olho da câmera. Entregue os 2 primeiros roteiros que a gente quer ver. Atualmente não quer nem mais um, eles querem 2. 2. Então, você vai todo aquilo que você fez ali, com a palavra intrínseca, você vai passar para a palavra extrínseca. Então, você tem que começar a trabalhar. A primeira coisa é você vai trabalhar para o olho da câmera, você tem que saber quais são as qualidades do processo criativo, evidentemente que sim. Mas você tem que saber, basicamente, você vai ter que tratar o quê? Tem que tratar, primeiro, fazer uma estrutura, né, dramática, uma estrutura que você imagina que seja essa estrutura. E essa estrutura, documentarista, posso te avisar, você tem que fazer. E sabe como se chama essa estrutura? Estrutura suicida. Porque, ao escrever, ao você começar a mexer, aquilo vai se desfazer todo e vai nascer uma outra coisa. Porque você mudou, você está vendo as pessoas falarem aqueles personagens que não falavam. Então, eles passam a falar, eles passam a existir. Né? Então, mudando, então você entra o que você chama a cena, que é a estrutura que você fez da cena, que a identificação da cena é feita através da unidade dramática, é a cena. Você, dentro da cena, você tem a unidade, nesse caso, de expressão do roteiro, que é a parte dialogada, aquilo que vai ser falado e aquilo que vai ser visto. Entendeu? Então, todas essas unidades, elas têm que estar perfeitamente integradas dentro de um todo. Toda dentro de um todo. Então, a partir desse instante, né, isso você serve para quê? Você, tudo bem. E aí depois você junta aquilo, você relê e reescreve 2 ou 3 vezes. Então, está concentrado nisso. Aí você manda aquilo, vão julgar muito mal os trabalhos, normalmente, eu estou achando o nível pela quantidade de script doctors que me pedem, eu vejo que as produtoras realmente estão, sabe, muito perdidas em termos de escolha dramática. Mas isso é um outro problema. Né? Mas se você vai fazer realidade virtual, por exemplo, você precisa ter o mesmo tipo de coisa. Tem que apresentar o negócio lá, depois apresentar aqui. O que você vai apresentar aqui? Não, aqui é a história, eu vou ser fantasma, não, eu vou ser objeto, eu vou ser personagem, o jogador vai ser integrado, não vai ser integrado. Quer dizer, a mesmo tipo, você vai ter que fazer uma estrutura de qualquer maneira. Depois você vai ter que ter a unidade da cena. Se você fazer um game, a mesma coisa, meu bem. Você vai ter que ter a ação, a cena e o que vai ganhar. Você tem que ter 3 coisas: o cenário, o personagem e a ação. Né? E o prêmio são 4 coisas que eu tenho que colocar. Então, aí você mudou tudo. Não é a mesma coisa que você disse lá na frente. Você não disse isso lá na frente. Na frente você falou como era o jogo. Vai ser um jogo super divertido. O seu vai ver, o seu vai gostar, seu filho vai ser legal. Então, vou ler o seu roteiro. Não é nada disso. É um negócio, uma mulher. Então, são 2 vendas completamente diferentes. Duas vendas completamente diferentes. Então, a cabeça do roteirista... E nesse lado de cá, cria-se o quê? O dialoguista, cria-se o estruturista, cria-se... Se eu preciso ficar no computador do reality, realidade virtual, eu preciso ter um cara de computer comigo. Porque ele que vai dizer. Eu falar, fantasma... Não me interessa. Aliás, na realidade virtual, desaparece a figura do diretor. Desaparece a figura do diretor. Você trabalha com engenheiro, isso daqui é engenheiro de blog, isso aqui, mais cara de música e som. São 5 ou 4 pessoas que você comanda a equipe. Por quê? Porque mudou tudo. Como você sabe que no reality show fica uma pessoa só comandando aquilo tudo.
No reality show é a mesma coisa. Você está lá e está dizendo, vou fazer ciúmes, amor, dependendo do que você está colocando ali, e você está estimulando, instigando aquelas pessoas, de tirarem o personagem e criarem o personagem como se fossem pessoas, personagens, como ela mesmo falou. Então, nesse caso... Doc, a gente já está encerrando, só para você fazer as considerações finais, isso aí é pedir. Obrigada. Em termos, eu quero dizer o seguinte, eu acho que existe muito material para ser estudado, eu acho que não existe abismo, eu acho que existe falta de oportunidade, eu acho que a gente... A imaginação é um exercício da sua memória, né? E que a gente tem muito mais possibilidades, nunca teve tanta para ser roteirista, profissão que não existia, que passou a existir faz somente poucos anos, que eu trabalho, por exemplo, atualmente com inteligência artificial, tanto a corporal, como emocional, como artística, etc., que vai precisar roteiro. O robô precisa de roteiro. Inteligência artificial precisa de roteiro. Então, a gente esquece que tudo que vai vir adiante vai precisar muito mais de criatividade do ser humano que a gente possa imaginar. Só uma consideração final. O estudo da Unesco do século passado dizia que 80% das profissões eram repetitivas e 20% eram profissões criativas, sendo que nesses 20%, 80% estavam desempregados. Eram músicos, tecelãos, pessoa que cozinhava, não sei o que. Quando você entra num restaurante, que é um criativo, está escondido lá no fundo, é o cozinheiro. Você não nem vê a cara dele. Né? O resto para cá é tudo repetitivo. Agora mudou tudo. No terceiro milênio, 80% das profissões têm que ser criativas e 20% repetitivas. Porque o robô, tudo que é repetitivo, vai ter de dirigir carro. Alguém vai querer ser ascensorista do elevador, só se for elevador espacial. Porque aqui na Terra ninguém fica aqui, não vai ter mais ascensorista. Acabou a ascensorista. Então, as pessoas vão ter a essa parte criativa do ser humano, o que é muito, muito, muito oxigenante, é muito importante e é muito legal. Então, quem costura, quem cozinha, quem canta, quem compõe, quem fala poesia, e depois o seguinte, na arte, no roteiro, principalmente na dramaturgia, tem lugar para todo o mundo. Maravilhoso. Ana e Ana, vocês querem fazer mais suas considerações finais? Falar mais alguma coisa? Eu queria só comentar duas coisas. E Ana falou, né, das referências que a gente bebe, né, de como a gente existir e viver e estar no mundo, né, a gente se alimentar disso na hora da gente criar e escrever. E aí eu, obviamente, super concordo e vou um pouco além. Isso que a gente inspira e que nos alimenta que vai gerar o que a gente inspira, né? Então, eu falo muito da responsabilidade daquilo que a gente escreve, especialmente quando a gente está falando de séries de TV, que tem uma capilaridade muito grande, que entra na casa de muita gente. Eu fiz o roteiro junto com uma parceira, Claudinha Teveneu, última temporada, O Mestre do Sabor, um reality de gastronomia da Globo. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente que assistiu. Estamos ainda no momento pandêmico, então a audiência cresceu muito, muita gente em casa. Mas um pouco, assim, me assustou pensar assim, caramba, como a gente tem que atentar a qualquer cabeça que a gente está escrevendo, qualquer texto, né, qualquer cena que a gente está propondo, porque a gente está passando adiante valores, né, e questões, e a gente tem que ser muito responsável com as coisas que a gente escreve, né, especialmente hoje em dia, que as coisas, né, enfim, eu acho que a gente está numa época que é de fake news e que tudo pode ser rapidamente trazido por um lado que não e editado, enfim, eu realmente tenho pensado muito nisso, assim, na nossa responsabilidade como autores do que a gente quer. É muito diferente de você fazer um longa, que a pessoa vai comprar um ingresso e mas vai, né, quem sabe em breve, escolher ver aquele filme. Eu acho que quando a gente está falando de TV, tem uma pessoa zapeando, a gente tem um hábito, né, o brasileiro, de deixar a televisão ligada, e às vezes você não está nem prestando atenção, mas é que você está ouvindo. Então, acho que a gente, como roteirista, tem uma imensa responsabilidade sobre aquilo que a gente está passando. E a outra coisa,
que o Doc falou, é que eu sempre falo também para os alunos que, mas a TV vai acabar. Gente, a TV não vai acabar. O ser humano se constitui contando histórias desde que o mundo é mundo, seja em torno da fogueira, seja num robô. O que a gente tem hoje é mais possibilidade ainda de produzir e criar conteúdo, né? A TV se expandiu. A TV paga vai acabar? Está se transformando, mas tem isso chegando, tem mais aquilo chegando. Então, eu acho que é um mercado que, assim, tirando, claro, toda a questão, não só pandêmica, né, mas do que temos hoje de financiamento, de Ancine, né, esse cenário realmente muito ruim, a gente tem muita possibilidade para frente, né, de produzir as nossas escritas para diferentes, não só telas, né, porque antes a gente falava diferentes telas, agora é muito mais do que tela, né? É sempre bom lembrar que você falou, que eu achei interessante, que você estava dando aulas criativas. Você estava sendo criativo no que você está falando. Tem uma grande... por isso essa grande captação que você achou. Né? Você está transmitindo conhecimento, transmitindo ferramentas, como ela gostaria de dizer. Entendeu? E isso daí é o presente para o ser humano. Né? Você só aprende com o outro. Quanto a essa responsabilidade social da arte, a gente tem que ter algum cuidado sobre isso. E te explico por quê. Porque os pontos de vista mudam muito rapidamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem que ter, eu acho, o seu ponto de vista. Porque você descreve a condição humana aonde ela estiver. Entendeu? Ela pode estar no Boris Pasternak, na Rússia, como pode estar nessa poetisa americana, que, aliás, é muito boa, que recebeu o prêmio Nobel hoje. Ela é magnífica. Eu queria falar isso, porque você não pode também, porque é um grande erro você colocar o criador dentro do sistema ideológico que o abriga. Se você colocar o Boris Pasternak dentro do stalinismo, ele vira stalinista. E ele não é stalinista, ele é o Boris Pasternak. Você está entendendo como é que é? O Shakespeare ele estava dentro do sistema escravagista, mas ele era o William Shakespeare, ele não era escravagista. Mas tinha escravo. Você está entendendo? Essa relação do criador e do sistema ideológico que o abriga é muito importante. O que você quis falar, que talvez a palavrinha que faltou, é ética. Por que eu estou escrevendo isso? Para que eu estou escrevendo isso? Eu estou passando meus conceitos pessoais ou estou passando conceitos pessoais a pago de alguém, de uma ideologia, qualquer coisa que seja? Você está entendendo o que eu estou falando? O que você falou é ética. Isso sim, aí concordamos. Não, entendeu? Você falou na ética, você não falou da responsabilidade, nossa responsabilidade social, você falou da nossa ética, da sua ética. Entendeu? Essa ética que você acredita e que você transmite. Né? Só assim você alcança o outro. Chega. E Ana, você vai falar mais alguma coisa? Eu já estou super contemplada e feliz. Não, eu estou contemplada e feliz, e eu gosto, às vezes, mais de ouvir do que de falar. É só falar o nome da poeta, né? Louise Gluck, que ganhou o Nobel de Literatura, para só a gente não ficar com mais um nome de mulher esquecido.